Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um pouco mais sobre a imigração alemã no Rio Grande do Sul. Como a gente já começou a falar na outra aula, né? Esse trabalho, ele surgiu da curiosidade de entender um pouco mais sobre o que se deu em todo esse processo migratório, já que o que a gente aprende na escola, principalmente no ensino fundamental, é que os alemães chegaram em 1824 na cidade de São Leopoldo. E aí fundaram toda essa região aqui e as demais regiões. Então, esse trabalho ele é um estudo mais aprofundado sobre esse processo e tudo que envolveu nele, né? Além das contribuições, do legado, né? Dizendo assim, que a imigração alemã deixou nessas regiões e que estão vivos até os dias de hoje. Como eu falei ontem, aqui a gente vê nomes de ruas, nomes de empresas, ainda tem bastante, apesar de já ter caído bastante esse setor, ter falido bastante fábricas, mas ainda se vê forte a indústria coreiro-calçadista nessa região, né? Temos as feiras de calçados, tudo calçado é bastante conhecido nessa região. E isso foi um legado da imigração alemã, né? Então, hoje nós vamos ver um pouco mais sobre isso, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a feitoria do linho cânhamo hoje, porque ontem a gente falou um pouco e eu vou complementar hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint com vocês. É isso aí. Eu vou desligar aqui o meu vídeo para ficar melhor o PowerPoint, tá? Pronto. Perdão. Vamos lá. Ontem a gente falou da Real Feitoria do Linho Cânhamo, né? A gente falou que o cânhamo é uma planta, ela é uma planta fibrosa, utilizada na confecção de cordas e velas para embarcações. A gente falou que depois da primeira safra, né, começou-se a construção dos edifícios no local, das predificações no local. Porém, a safra não foi o que o Império esperava e, apesar de não ter sido, né, o que o Império esperava, mesmo assim foi uma boa safra. Porém, o Império não tinha condições de arcar com os custos, não tinha dinheiro para comprar a safra e tal. Então, a feitoria do linho cânhamo acabou abandonada. Após isso, ela criou-se no lugar ali uma grande fazenda de criação de gado, mais especializada para o couro, né? O curtimento do couro. O curtimento não, né? O couro. Eu vou falar aqui, vou ler aqui o que o Telmo Lauro Miller escreveu, professor, no livro Colônia Alemã, 160 anos de história. Ele escreveu o seguinte: em 1788, no governo Paulo Grama, à frente da província, foi a feitoria do linho cânhamo transferida de Canguçu, na zona de Pelotas, para o Faxinal do Corita, à margem do Rio dos Sinos. Então, isso é o que eu expliquei ontem também, né? Eles primeiro tentaram fazer em Canguçu, na zona de Pelotas, e depois, como não tiveram sucesso lá, a planta não vingou, né? O cultivo não foi legal, não vingou, eles mudaram para Faxinal do Corita. Devidamente implantada, a Real Feitoria chamou-se Imperial Feitoria do Linho Cânhamo, a partir da independência. O trabalho escravo nela realizado não surtiu os efeitos econômicos desejados.
era aquilo que a gente falou, né? Que aos poucos a feitoria tornou-se uma organização onerosa e acabou fechada em março de 1924. Chegados a 25 de julho daquele ano, os primeiros imigrantes alemães foram nela albergados. Foi o que a gente falou, né? Eles foram recebidos. Aqui a gente tem a foto da casa, né? Só que aqui ela já havia sido reformada para os colonos, né, chegarem. Como eu falei ontem, vocês podem ver que a construção nos remete a uma arquitetura portuguesa, né, da época, portuguesa colonial da época. Aqui a nova, né, já nos anos 2000, 1990 e poucos, 2000, quando ela foi reformada. A última reforma que ela teve, na verdade, vocês veem que ela já adquire alguma coisa da arquitetura germânica, alguma coisa que remete à arquitetura germânica, que são as casas em chaimel. Ela tenta, buscar um pouco do lado germânico. Como a gente falou, né? Foi aí que nasceu a colônia alemã de São Leopoldo. É por isso que é uma razão muito forte, né? Essa dela ter sido o primeiro local que os alemães chegaram de ser um ambiente histórico muito, muito importante, né? Um patrimônio histórico. Ela é um bem insubstituível, porque foi ali que chegou. Ela depois de passar por vários, essa casa aí, por vários, obviamente, depois da colonização, né, mais recentemente, depois dela passar por vários proprietários, ela foi adquirida pelo Sínodo Rio-Grandense, Igreja Evangélica do Rio Grande do Sul, e pela Sociedade União Popular do Rio Grande do Sul, da Igreja Católica. A intenção desses organismos era conservar a casa pelo valor histórico. Mas, ao tempo do prefeito Teodomiro Porto da Fonseca, a propriedade foi vendida para a Prefeitura Municipal. A pedido do pastor Hermann Dons, presidente do Sínodo, o arquiteto Theo Wiederspan, fez uma vistoria na casa em agosto de 1939, com vistas a uma eventual restauração. Pela quantia irrisória de que se podia lançar mão, não levou o plano adiante. Voltou-se a alimentar esse plano quando o Sr. Fritz Rottermann também entendeu que algo deveria ser feito para salvar a casa, que talvez não aguente um temporal, como disse o arquiteto citado. Então, isso aqui foi antes dessa reforma, né? Ela estava assim ainda, ó. Aqui, ó. Antes da restauração, em 1938. Era isso aqui. Ela era assim. Então, eles estavam conversando se valeria a pena uma reforma, né? Alguns achavam muito importante, outros já achavam que ia ser um gasto muito grande. Ela ficou um tempo abandonada, né? Como a gente viu ali. Depois de descrever em 10 itens o que se deveria fazer da reconstrução de uma parte desabada, o lado norte, aqui, ó, como vocês podem ver, já tinha caído um pedaço. Ó, aqui até tem sinal, ó, que parece que tem continuação. Aqui já tinha caído um pedaço. Novas portas, janelas da reparação de poço. O arquiteto deu um orçamento de 50 contos e 600 mil réis, em 2 de dezembro de 1940.
Acertadas as duas proprietárias sobre o destino da casa, houve em suas precárias instalações um churrasco festivo em dezembro de 1940. A transferência da propriedade foi feita nas seguintes condições em documento apenso ao relatório. O Sínodo Rio-Grandense e o acordo dizia o seguinte: o Sínodo Rio-Grandense e a Sociedade União Popular do Rio Grande do Sul declaram preliminarmente haver adquirido a tempo o referido imóvel, ulteriormente tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o intuito de salvar da ruína e de o transformar em museu. A Prefeitura Municipal de São Leopoldo, reconhecendo a conveniência e justiça desse propósito, deliberou realizá-lo ela mesma e, em consequência, se compromete a restaurar ou reconstruir, conforme for o caso, o edifício que é o objeto da transferência para o fim de instalar nele um museu relativo à colonização germânica no Rio Grande do Sul. A Prefeitura de São Leopoldo administrará o dito museu por intermédio de um conservador, que receberá, descreverá, catalogará e custodiará todos os objetos e documentos que ao mesmo estabelecimento foram recolhidos, consoante os fins de sua fundação. O conservador do museu será assistido por um conselho consultivo, que opinará sobre todos os assuntos de interesse cultural e histórico que com o estabelecimento se relacionarem. Dito conselho se comportará de 3 membros indicados, respectivamente, pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo, pelo Sínodo Rio-Grandense e pela União Popular do Rio Grande do Sul. O Sínodo Rio-Grandense e a Sociedade União Popular do Rio Grande do Sul, que são, pela forma exposta na cláusula anterior, considerados membros natos e perpétuos deste conselho, se obrigam a colaborar com a Prefeitura por todos os meios a seu alcance, no sentido de coletar e recolher ao museu tudo quanto se refere à história e desenvolvimento da imigração alemã neste estado. Então, eram vários itens, né, nesse documento que deveriam ser cumpridos. Tem mais 2 aqui, são 7 itens no total. O 6º diz assim: se nos primeiros tempos da instalação do museu resultar alguma sala disponível, poderá a Prefeitura alojar na mesma, em caráter transitório, uma escola pública. 7. A Prefeitura Municipal de São Leopoldo promoverá ainda a compra ou a expropriação do terreno contíguo ao que ora transfere, onde construirá oportunamente um parque e restaurante em estilo rústico para recreio e reconforto dos visitantes do museu. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro de ter um parque com restaurante lá. Eu acredito que sempre fora só a casa. A restauração foi levada a sério e, em 25 de julho de 1941, estava concluída, realizando-se nas novas dependências um churrasco ao qual compareceram muitas autoridades. Em 1941, a Prefeitura pretendia inaugurar o Museu Visconde de São Leopoldo nessa casa, na Casa da Feitoria. Ela foi restaurada e ficou assim, ó. Ficou conforme essa aqui que a gente está vendo, ó. Dentro das solenidades que assinaram o 13º ano do governo de Teodomiro Porto da Fonseca. Só que essa inauguração ela foi transferida de 12 de outubro para 15 de novembro. Porém, o museu nunca se concretizou.
A escola que pudesse ser instalada no prédio tornou-se um elemento permanente e de lá só saiu em 1976. Então, foi instalada, né, uma escola no prédio que ficou por muitos anos, até 76. Em 2 de maio de 1949, o arquiteto Heinz Milander, de São Leopoldo, apresentou para a Prefeitura Municipal um anteprojeto para a construção de um aumento patronato agrícola Visconde de São Leopoldo, que também não foi executado. Quanto ao tombamento da Casa da Feitoria, por órgão federal, também não se concretizou. Depois que o grupo escolar João Daniel Hillenbrand, guarda esse nome, João Daniel Hillenbrand, nós vamos ver ele mais adiante, recebeu o prédio novo, a Casa Feitoria ficou abandonada. Mais um período para a casa abandonada, né? O prefeito Henrique da Costa Prieto pretendia que o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo restaurá-lo. Planos e orçamentos estavam prontos. Faltou o que tantas vezes caracteriza nas obras culturais, verba. É de conhecimento geral que é muito difícil a gente conseguir verba para obras culturais, patrimoniais e etc. Naquela época já era assim, hoje continua. O prefeito, Dr. Olímpio Albrecht, acenou com a possibilidade de restauração, mas achava mais interessante passar a casa ao Museu Histórico, para que ele tratasse da restauração. Posteriormente, o Museu Histórico a utilizaria como local de exposição de objetos históricos. Foi o que aconteceu. Então, ela ficou, né, um museu com objetos históricos que correspondentes à imigração, né? Aparentemente, o problema da casa estava resolvido e deveria brotar uma nova e bonita casa reformada. Mas com percorrer as atas das sessões da entidade, mantenedora do museu poderá constatar quantas e quantas vezes a casa esteve na ordem do dia sem se ter uma solução à vista. Os mais variados caminhos foram tentados sem sucesso. A cada dia a casa se deteriorava mais. O prefeito Valdir Schmidt, de 1983, logo deixou transparecer o seu interesse pela Casa da Feitoria, especialmente por saber que o ano de 1984 marcaria os 166 anos da imigração e que seu governo estaria comprometido com o visual da casa. Desculpa. Já que reconhecia não dispor o museu condições financeiras para enfrentar o problema, ou seja, o museu ele não tinha condições financeiras de arcar com toda essa reforma, né? Então, o prefeito declarou que em 1984 vai ser o ano da Casa da Feitoria, ao mesmo tempo que concordou seu secretário da Fazenda, que sugeriu colocar uma foto da casa na capa da lei do orçamento. Então, a casa ela começou a ser reformada no dia 23 de janeiro de 1984.
e abriu a visitação pública no dia 25 de julho, quando se fez 160 anos da chegada dos alemães, que é essa restauração aqui, tá? Só que, claro, essa foto aqui ela é mais recente, então a casa ela deve ter passado por pinturas posteriormente. Acho que era isso, pessoal. Vamos ver. Sobre a feitoria do Ninho Cânhamo, era isso, tá? Vamos seguir. Ah, essa aqui é importante lembrar, né? Essa aqui que eu falei para vocês, que é recente. Eu vou ver se eu acho a notícia aqui. Que é recente, né? Que desabou com as chuvas. Vou ver se eu acho aqui para dar a data certinha para vocês. Foi em 2019, ó. Eu vou ler a notícia do 2019, vou ler a notícia do G1 aqui, ó. Uma parte da casa do imigrante, local que abrigou os primeiros imigrantes alemães em 1824, desabou no dia 5 de março de 2019, em São Leopoldo. Não se feriu ninguém, né? Porque a casa estava sozinha, estava abandonada. Ó, a última reforma foi em 2011, então essa foto aqui, ó, ela é de 2011, tá? E essa aqui é de 2019, depois da queda. A prefeitura ainda divulgou no dia, né, que está apoiando o processo de limpeza e isolamento do local, e os materiais serão recolhidos e guardados. E também informou que estava fazendo o escoramento da estrutura para evitar novos desabamentos. Conforme o secretário da Cultura, a casa do imigrante já estava vazia. O acervo já havia sido transferido para outro local desde que o museu foi desativado. Portanto, os móveis e objetos da época da imigração não foram danificados. O espaço foi fechado na época justamente por conta de goteiras e problemas no telhado. Segundo a prefeitura, a casa do imigrante é privada, administrada pelo Museu Visconde de São Leopoldo, que recebeu a doação em meados dos anos 1980. O museu publicou um texto em seu site de rede social em que afirma que, mesmo com o projeto de restauro nos parâmetros requeridos e aprovados pelos órgãos competentes, não foi possível captar recursos nem junto ao poder público nem ao privado. Eu estou lendo para vocês a notícia que saiu no G1 no dia que desabou, né? Um dia após desabar a casa. O IFAI, né? Que é o órgão que cuida dos tombamentos e tal, juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado, delineou um plano de ações e metas com o objetivo de promover a educação patrimonial e engajar de forma sistemática a sociedade na preservação. Assim, eu eventualmente passo nesse local, né? Eventualmente eu passo nesse local. E a última vez que eu passei foi que ano passado, eu acho, talvez, e continuava do mesmo jeito, desse jeito aqui. Acho que, infelizmente, o processo de restauro deve estar trancado em alguma gaveta, esperando a sua hora. Vamos adiante.
Como a gente já falou, né? São Leopoldo recebeu esse nome em uma homenagem à Dona Leopoldina, que era devota de São Leopoldo. Inclusive, eu comentei com vocês que no Museu de São Leopoldo, no acervo do museu, existem vários itens da princesa Leopoldina. Alguns ainda datam da visita dela aqui a São Leopoldo, porque dizem que ela visitou, né? Eu não tenho referência bibliográfica sobre esse fato, mas quando eu visitei o museu, lá, tinha lá o pessoal falando que foi alguns daqueles objetos que estavam lá expostos, foi da época que ela visitou São Leopoldo. Adelante. A viagem e os primeiros anos. Então, como a gente já viu, né? No dia 25 de julho de 1824, 39 pessoas alemães, desculpa minha garganta, tá? Desembarcaram na localidade chamada Porto das Telhas. O que era o Porto das Telhas? Ele era denominado um ponto em que os barcos faziam a ancoragem. As embarcações que faziam a ligação entre a colônia e a capital, Porto Alegre, essa ligação era feita pelo Rio dos Sinos, né? E nesse ponto era onde os barcos ancoravam. E ficou conhecido como Porto das Telhas. Eram 39 pessoas, né? 39 imigrantes, que elas foram recebidas pelo inspetor José Tomás de Lima e transportados em carretas de bois até o local designado para acomodação deles. O prédio, aquele ali que já havíamos conhecido como Feitoria Velha, e hoje conhecido como Casa do Imigrante. Além disso, eles também tiveram autorização para iniciar as plantações nas terras abandonadas da feitoria. Quando os alemães chegaram, as terras que eles ocupariam não haviam sido medidas, então não tinha fulano fica com esse pedaço, fulano fica com esse pedaço. Não. Eles fizeram meio que essa divisão no olho, como se diz, por conta. Porque a medição em si, a oficial, ela terminou no ano de 1825. Ali, o espaço foi dividido em 180 lotes para São Leopoldo e região. Os moradores de origem portuguesa que ali moravam, que era o pessoal que era da plantação de gado, que tinha feito a plantação de gado, não, a criação de gado, desculpa. Ali na região, eles foram desapropriados quando os alemães chegaram e foram indenizados, os portugueses foram indenizados. E se mudaram para outro lado. Eles foram desapropriados e indenizados porque a ideia era que na localidade só houvessem colonos alemães. Porém, essa medição, esses lotes, eles foram registrados somente em 1850. Olha só, 25 anos depois, que eles foram registrados na chamada Lei das Terras. Voltamos a 1824, tá? Em novembro de 1824, desembarcaram mais 81 novos imigrantes. Esses vindo de Hamburgo, da Alemanha. Então, esses vieram de Hamburgo. A segunda leva veio de Hamburgo. A primeira, como eu disse, antes eles vieram da região da Saxônia até o Porto de Hamburgo e do Porto de Hamburgo eles embarcaram para o Brasil. Entre eles, o primeiro médico, esse aqui, ó,
Johann Daniel Willebrand, ou João Daniel Willebrand, em português. Eu vou ler um pouquinho, eu vou ler para vocês a bibliografia, é bem interessante, desse médico, tá? Do primeiro que chegou, vamos ver. Separei aqui para ler para vocês. Essa bibliografia, quem fez foi o Felipe Kumbral, um escritor hamburguense, famoso por escrever. Ele escreve bastante sobre a imigração alemã, sobre o povo germânico. Ele fez muitas pesquisas. Eu usei 2 livros dele nesse trabalho. Esse que eu tirei a bibliografia do médico é um deles. Eles estão lá. Tá, aqui, vocês podem ver nessa lâmina que está aqui. E no final, nas referências, também está lá. Eu vou ler aqui para vocês, tá? João Daniel Willebrand, o nome dele era Johann, mas para o português mudou para João. Nasceu na Alemanha em 1800. Era filho de Johann Christoph Willebrand e Dorothea Elisabeth Warkhaupt. Ele foi batizado na igreja de São Miguel. Estudou medicina em Göttingen e participou da Batalha de Waterloo ainda como estudante, socorrendo os feridos. No segundo grupo de imigrantes que aportaram no sul do Brasil em 6 de novembro de 1824, estava o Willebrand, que eu falei para vocês, né? Ele chegou junto com a segunda leva de imigrantes. A bordo da barca Germânia, com outros 80 conterrâneos. Desde o início, ele viu a colônia se desenvolver e muito auxiliou para o desenvolvimento administrativo e cultural da colônia de São Leopoldo e região. Nos primeiros anos, ele foi nomeado vice-inspetor da colônia de São Leopoldo e procurava abrigo e provimentos para todos os colonos recém-chegados. Na época da Revolução Farroupilha, quando os imigrantes se dividiram entre farrapos e legalistas, Willebrand manteve firme ao lado do imperador, coordenando desde o início os imigrantes pela causa imperial. Nós vamos ver mais adiante esse processo da Revolução Farroupilha. Tudo o que aconteceu com os alemães aqui na região que era dos alemães, tá? O fato da Revolução Farroupilha que envolveu o estado todo, inclusive aqui, né? Contou com grande ajuda de outro imigrante. Nesse trabalho pela causa imperial, ele contou com a ajuda de Matthias Mombach, que ele chegou alguns anos depois do Willebrand, mas ele tinha uma grande experiência com as guerras napoleônicas. Durante um ano, em 1836, a Revolução Farroupilha ela começou em 1835, tá? Então, em 1836, quando os farrapos estiveram perto da região, ou seja, quando os farrapos estiveram por aqui, por essa região, Willebrand teve que abandonar a região com outros 400 colonos. Foi Willebrand quem manteve a ordem na colônia. Quando a Revolução terminou, ele ganhou o título de coronel e foi nomeado comandante da Guarda Nacional. Também se tornou diretor da colônia de São Leopoldo, cargo que assumiu com firmeza, passando relatórios à capital da província sobre as demandas e acontecimentos da região colonizada pelos alemães. Nunca deixou sua profissão. Atendia os imigrantes e era, nos anos iniciais, o único médico da colônia. Em 1848, realizou um gigantesco trabalho para a época, que registrou mais uma vez seu nome na história. Willebrand percorreu todo o interior e visitou praticamente todas as famílias, adotando os nomes e datas de nascimento dos imigrantes, a data de chegada no sul do país, a profissão e a procedência deles na Alemanha. Realizou, assim, o primeiro censo demográfico da região. Seu trabalho até hoje é conhecido como a Lista de Willebrand. Em 1855, quando a cólera tomou conta da região e poucos médicos que fugiram para o interior, Willebrand permaneceu em São Leopoldo
e organizou um serviço de assistência tirando das ruas os doentes e concedendo atendimento a todos no hospital. Pagou do próprio bolso a comida e os remédios para os doentes. Em 1865, foi presidente da comissão que recebeu o imperador Dom Pedro II em São Leopoldo. Nunca casou, nem teve filhos. Faleceu em 1880 com sua residência em São Leopoldo. Em sua residência em São Leopoldo, na verdade. Como escreveu o escritor Rauch, 2004, que foi uma das referências que o Felipe usou nesse trabalho. Willibrand submeteu em toda a sua vida todo o interesse próprio, riqueza, felicidade, saúde e honras ao interesse do bem comum. Sua vida foi o único serviço ao próximo. Como médico, servia aos doentes necessitados e como homem público, servia a coletividade. Willibrand ganhou o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa e, posteriormente, da Ordem de Cristo. Era conhecido pelas imperiais como baluarte da legalidade e por Cóceres como patriarca de São Leopoldo. Ele foi enterrado, até hoje tem lá o túmulo dele no cemitério público de São Leopoldo. Então, essa é a história do Johann Daniel Willibrand ou João Daniel Willibrand. Aqui na região, acredito que todas as cidades têm uma rua com o nome dele. Novo Hamburgo tem uma rua principal no bairro Rondônia com o nome dele. São Leopoldo também tem. E eu acho que Campo Bom também tem. Seguindo. Nessa nova leva de imigrantes, dos 81 imigrantes, também chegou o primeiro pastor protestante da colônia, que foi Johann Georg Ehlers. A bibliografia dele eu não encontrei, tá? Não foi escrita a bibliografia dele. Mas sim, ele recebeu o título de primeiro pastor, porque foi o primeiro pastor que chegou na colônia, tá? Ele era protestante, como a maioria dos imigrantes que chegaram aqui eram evangélicos protestantes. Até o ano de 1830, entraram na província, no Rio Grande do Sul, 4.856 imigrantes. Ou seja, isso em 6 anos. Em 6 anos, desembarcaram 4.856 alemães em São Leopoldo. Uma população, uma quantidade bem grande, né, de imigrantes em apenas 6 anos. Porém, se a gente considerar o período de 1824 a 1950, a imigração ela foi irregular. E ocorreram oscilações durante esse período. Então, não dá para dizer que em 6 anos entraram 4.856, depois nos próximos 13 entraram também em torno de 5.000, não. E durante a Revolução Farroupilha teve uma parada, não chegou ninguém nos 10 anos que durou a Revolução Farroupilha, não chegou mais, o processo migratório ele pausou, não teve mais, durante esses 10 anos, o Rio Grande do Sul não recebeu mais imigrantes alemães. A tarefa de recrutar esses imigrantes para alavancar a cultura, a agricultura nas colônias do Estado, essa tarefa foi do Major Jorge Antônio Schaeffer. Mas o seu principal objetivo era recrutar soldados para formar batalhões para o Império, porque
era a época das revoluções, né? Como todos já conhecem, o Brasil, as revoluções eram constantes. A Guerra do Paraguai, a Revolução Farroupilha, a Sabinada, a Balaiada, a Inconfidência Mineira. Então, o Império precisava? Ele precisava formar batalhões para lutar nessas revoluções internas. O principal objetivo do Schaeffer era recrutar soldados para formar batalhões para o Império, como eu tinha falado. Mas por que os alemães? Porque os alemães eles ficaram conhecidos como os melhores soldados e cavaleiros desde a época das Cruzadas. No caso, eles não eram alemães, né? Eles eram da região da Prússia, lá tudo era junto lá. A Alemanha ainda não existia, mas era tudo a Prússia. Eles haviam lutado dezenas de conflitos, revoluções e guerras na Europa. Assim, era um povo ideal para proteger as fronteiras brasileiras. Os soldados eles eram conhecidos, né? Os soldados alemães, lá os europeus, germânicos, por sua coragem e bravura, né? E eles eram famosos por ter combatido várias guerras na Europa. Uma curiosidade é que o Schaeffer recebia do Império um pagamento por cada imigrante que ele trazia. Ou seja, era um pagamento feito por cabeça. Segundo Lando e Barros, escreveu o seguinte: a forma enganosa como Schaeffer recrutava os estrangeiros não parava por aí. O governo brasileiro havia suspendido certas vantagens especiais que anteriormente havia concedido aos colonos suíços, destinados a Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Em vista disso, encontrando dificuldades em recrutar agricultores na Europa, Schaeffer acenava-lhes com uma série de vantagens que haviam sido oferecidas aos colonos de Nova Friburgo, mas que não estavam sendo oferecidas a esses colonos que vinham ao Rio Grande do Sul. A gente sabe, né? Eu já falei, já citamos aqui, que a vida na Europa no início do século XIX era muito difícil, devido a vários conflitos das guerras napoleônicas. A região da Prússia, de onde vieram 70% dos imigrantes alemães, estava devastada. Além dessas dificuldades, a industrialização estava a pleno curso na Europa, deixando levas de trabalhadores do campo desempregados. Então, as propostas do Major Schaeffer eram tentadoras, e a essas pessoas que almejavam um futuro melhor. Os primeiros imigrantes que chegaram receberam quase tudo o que fora prometido. Porém, a segunda leva de colonos não receberam o que fora prometido. E o principal problema foi a não demarcação de suas terras. Com isso, o governo alemão interveio em favor dos imigrantes, o que acabou resultando na autorização do pagamento das passagens, do subsídio diário e a concessão gratuita dos lotes de terras pelo imperador do Brasil. Ou seja, o Império tinha cortado essas vantagens que os primeiros imigrantes receberam, mas já o segundo não recebeu porque o Império tinha cortado. Porém, com a reclamação, o governo alemão começou a reclamar e interveio a favor dos imigrantes. Aí o Império voltou atrás e autorizou o pagamento das passagens, o subsídio diário e a concessão gratuita dos lotes, novamente. Porém, isso continuou até o ano de 1830, quando se findou a corrente migratória em consequência da Lei do Orçamento. A Lei do Orçamento era o quê? Ela não autorizava mais gastos com a imigração, porque o Império estava, né, numa situação difícil.
Então, o que aconteceu foi que o governo imperial ele criou a lei do orçamento e essa lei ela cortou os gastos com a imigração. Só que o governo ainda devia um grande valor aos imigrantes, além dos instrumentos de trabalho e animais. Dois fatores foram cruciais para a interrupção do processo de imigração também, né? Como eu falei. O trabalho de demarcação das terras, que era o principal pedido dos colonos, foi interrompido. Não tinha mais a demarcação das terras. E o segundo, como eu já comentei, né, foi a Revolução Farroupilha, que no período de 1830 a 1844, e foi um pouco antes da Revolução Farroupilha, né, porque a Revolução Farroupilha foi de 1865 a 1844. Nenhum imigrante chegou em São Leopoldo. Com o conflito civil, né, a Revolução Farroupilha, com o final, né, da Revolução Farroupilha, em 1844, os imigrantes voltaram a chegar em São Leopoldo. Primeiro lote, cerca de 65 pessoas. A viagem do sudoeste alemão até São Leopoldo era bem complicada. Quase que indigna. Ela só podia ser feita de navio à vela, que dependia da velocidade dos ventos, né, para chegar ou andar mais rápido ou mais devagar. E durou aproximadamente 3 meses, ou seja, 3 meses do Porto de Hamburgo até o Rio de Janeiro. Sim, porque eles desembarcaram primeiro no Rio de Janeiro, como a gente vai ver a seguir. Eram mais de 500 quilômetros, além disso, né? Além dessa viagem longa no navio, eles tinham que andar mais de 500 quilômetros até chegar ao Porto de Hamburgo, desde a cidade que eles saíram. Eles faziam esse trajeto em navios, pela rede hídrica local lá, né, pelos rios e canais locais, a pé e de carroça. Ou eles juntavam os três, faziam uma parte de navio, uma parte a pé, uma parte de carroça, ou toda de carroça, dependia muito. Em Hamburgo, os emigrantes eram submetidos à quarentena e a exames de documentação. Eles eram submetidos à quarentena para ver se não tinha doença nenhuma, né? E a exame de documentação. Eles tinham o certificado de cidadania brasileira, a renúncia, ou seja, a renúncia da cidadania alemã, que era fornecido por Schaeffer. Ou seja, no momento do embarque, eles assinavam um certificado que eles estavam renunciando à cidadania alemã e adquirindo a nova cidadania brasileira. Por que se fazia isso? Porque as autoridades não queriam que eles voltassem para a terra natal. Era de interesse lá da Alemanha, da Prússia, esse processo de emigração também. As embarcações que fizeram o transporte dessas pessoas eram precárias. Aqui a gente tem uma foto, de um navio transportando imigrantes para o Brasil. Essa é uma foto do livro do Felipe Kumbraun, também, como eu falei para vocês. Vocês podem ver aqui, como é que era, que isso que aqui está na proa, né, na parte de cima. Embaixo deveria ser muito pior. As embarcações que fizeram o transporte dessas pessoas eram precárias. Várias dessas pessoas adoeceram e acabaram morrendo. E o que acontecia quando a pessoa morria no barco, na viagem? O corpo era enrolado num lençol branco e atirado ao mar. Não eram navios de passageiros. Eles não eram navios de passageiros, navio acostumado em levar passageiros. Eles eram embarcações
que faziam transporte de mercadorias. Eles eram navios mercantes e que eles receberam beliches para acomodar os imigrantes. Ou seja, botavam beliches em meio às mercadorias e era ali que os imigrantes ficavam durante 3 meses. Tudo muito apertado, tudo muito junto, muita doença, muita sujeira, higiene precária. A primeira parada no solo brasileiro foi no Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro. Ali, os imigrantes ficaram alojados em galpões. Eles ficaram esperando, às vezes até por meses, pequenos navios que os transportassem para o Rio Grande do Sul, que eram os navios mercantes, né? Os navios de transporte que faziam esse transporte de mercadorias entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E eles ficavam esperando. Quando chegava, eles entravam e vinha. Essa viagem durava em torno de 3 semanas. Do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul durava 3 semanas. E eles ficavam em galpões, às vezes por meses, como eu falei para vocês, e também com uma situação precária de higiene, de acomodação. Acredito que tenha sido realmente muito difícil, né? Tudo isso. Porém, quando eles chegaram, isso também, transporte de pequenos navios, né, do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, isso também é uma das razões de que chegavam aos poucos, né? Primeiro chegaram 89, depois chegavam 81. Eles não chegavam em uma grande quantidade, né? Eles chegavam em pequenas dezenas, não em centenas. Porém, quando eles chegavam, eles ficavam encantados com tamanha vegetação. As árvores para eles eram muito grandes, pareciam muito grandes, e muitas flores. E os animais também que viviam às margens do Rio dos Sinos. Jacarés, capivaras, fuinhas, ratões banhados, etc. Porque eles vinham da Europa, né? A Europa era um ambiente mais, mais frio, né? E aqui, uma zona tropical, temperatura tropical, foi uma grande mudança, né? O Império fornecia, de maneira irregular, sementes e instrumentos agrícolas para que os colonos iniciassem o cultivo da terra. Eles passaram a cultivar alguns produtos que cultivavam na Europa, que eles já conheciam, como o trigo, o centeio, a batata, o milho e a abóbora. Ou seja, o pão que a gente conhece hoje, pão, famoso pão, né? Pão que é feito com farinha de trigo ou de centeio, ele chegou com a imigração europeia, né? No Rio Grande do Sul é a imigração alemã, que foi quem começou a produzir o trigo. Que antes o pão aqui tem até uma outra pesquisa que eu fiz para uma prenda que vai concorrer no concurso estadual, no concurso regional. Eu participo de CTG, eu ajudo, né? Eu participei toda dessa coisa. Então, a gente precisava fazer uma pesquisa e ela resolveu falar sobre o pão de panela, que esse é um alimento que é deixado pelos tropeiros, né? Os tropeiros, muito antes, né, dos alemães, eles já passavam por aqui. E esse pão, ele é feito com farinha de milho, com farinha do que se tem. Farinha geralmente era de aipim. Então, só depois dos alemães que a gente começou a conhecer aqui no Rio Grande do Sul a farinha de trigo, especialmente. Ok? Então, acho que nossa aula de hoje foi isso. A próxima aula a gente vai dar continuidade a todo o assunto, tá? Então, por hoje era isso. Essa aula é isso. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre esse processo migratório
sobre a Revolução Farroupilha, sobre a Segunda Guerra Mundial, o que isso trouxe de consequência para esses imigrantes, ok? Obrigado e até mais.